João 10, versículo 22, Jesus participou dessa festa, e em Jerusalém estava acontecendo a festa da dedicação, e era inverno. Festa da dedicação, isso é, da consagração, da reconsagração, que foi a reconsagração do templo ao Senhor, que havia sido tornado impuro. Então Jesus participou. Essa festa está nos livros da Bíblia? Não. Por quê? Porque ela acontece no chamado período interbíblico. Isso é, nos 400 anos de silêncio, em que a Bíblia diz que Deus não falou por profetas, ela acontece nesse período. Tem um livro, o livro de Macabeus, que para nós, ele não é um livro canônico. A igreja e os judeus não reconheceram, os pais da igreja não reconheceram esses livros como canônicos, como fiéis às escrituras, mas ele serve como referência histórica. E 1 Macabeus capítulo 4, versículo 56 diz: celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria, imolando também o sacrifício de comunhão e ações de graças. A história de Hanukkah se dá no período interbíblico, conhecido como os 400 anos de silêncio, que vai do profeta Malaquias até o profeta João o Batista, quebrando então o silêncio profético ao anunciar a chegada do reino dos céus na pessoa bendita do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. Contexto dessa festa, a ocasião era da dominação do Império Helênico. Isso é, havia nesse tempo, o mundo estava sob o domínio da Grécia, dos gregos. É por isso que no tempo de Jesus, a língua que se falava era o grego. Os povos haviam sido helenizados, haviam sido incorporados, sua cultura substituída pela cultura grega. A língua hebraica deixou de ser falada nesse tempo, e eles empurravam goela abaixo a língua grega. Portanto, com a morte de Alexandre o Grande, em 323 antes do nascimento de Cristo, seu vasto império foi dividido em 4, entre 4 dos seus generais, sendo que depois de 20 anos de disputa, os chamados Ptolomeus do Egito, Antíoco III, em 223, que governou de 223 a 187 a.C., rei dos Seleucidas, passou a controlar Israel, o território de Israel. Mas foi Antíoco IV Epífanes entronado, assumiu poder em 175 antes de Cristo vir ao mundo. Nesse tempo é que a Judéia passou a enfrentar o perigo da assimilação helênica promovida pelos greco-sírios. Antíoco Epífanes, além de queimar vários rolos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele começou a destruir os rolos, a queimar. Por quê? Preste muita atenção nesses fundamentos que aqui coloco. Porque o propósito era tirar a palavra de Deus, tirar Deus do coração do povo, e proibir os judeus, sob pena de morte, práticas tais como o ensino da Torá aos jovens. Foram proibidos de ensinar a palavra de Deus às crianças e aos jovens. Quando fala aos jovens, faz referência a essa turma toda. Proibiu a observância da circuncisão, onde os meninos
nascidos ao 8º dia, eram circuncidados, consagrados a Deus. Proibiu também o descanso do Shabat e a prática das leis dietéticas ou leis alimentares judaicas, como não ingerir sangue, não comer animais proibidos escritos na Torá, separar os utensílios utilizados no preparo das carnes, também dos leites, dos derivados. Todos os vegetais e minerais podiam ser consumidos. Essas são as leis dietéticas, também foram proibidas. O propósito de tudo isso era a assimilação da cultura grega, isso é, que eles deixassem toda a herança hebraica, judaica, e tudo fosse substituído. O propósito é arrancar qualquer referência a Deus do coração do povo. O templo foi violado e saqueado, e um altar com a estátua de Zeus, um príncipe maligno, foi construído no templo em Jerusalém. Além disso, os sacerdotes judeus foram obrigados a sacrificar porcos aos deuses gregos nas cidades e aldeias de toda a Terra Santa. E para um judeu, porco é impuro, então o judeu não come carne de porco. E os sacerdotes, ao invés de sacrificar a ovelha, o pássaro, o bezerro, o boi, eles tinham que sacrificar porcos. Uma profanação. A tentativa de anulação da vida judaica trouxe muitas dores ao povo judeu que era temente a Deus, até que numa vila perto de Jerusalém, aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, um sacerdote por nome Matatias, ou Matatiahu, que significa dádiva de Deus, era o nome dele, da família dos Asmoneus, recusou-se a sacrificar o porco e matou o sacerdote. Matatias e seus 5 filhos reuniram uma milícia. O que é uma milícia? Civis não treinados para a guerra, e no caso deles, eles eram inferiores em números, em armas e capacidade de manobra, contra uma força militar profissional, forjada no campo da batalha. Esses homens reuniram uma milícia, unificaram os grupos políticos judeus e travaram durante 3 anos uma guerra contra Antíoco Epifanes, um poderoso general, que resultou numa incrível vitória contra os inimigos idólatras, expulsando todos os gregos da Judéia. Apesar de Matatias ter sido o personagem a iniciar a grande revolta dos judeus contra a opressão de Antíoco Epifanes, foi seu filho Judas Macabeu, que significa martelo, quem liderou a expulsão dos gregos e conquistou a vitória sobre os inimigos. As lutas continuaram, e em 162 a.C., Lísias, gerente de Antíoco V, ofereceu condição de paz a Judas, concedendo perdão total aos rebeldes e plena liberdade religiosa. Guarde isso. Reconquistaram plena liberdade religiosa, o direito de servirem a Deus plenamente. A data de 25 de Kislev, de 165 a.C., é o grande marco da vitória da fé no único Deus, contra os pagãos politeístas, isso é, que adoravam a vários deuses. Foi nesta data, 3 anos depois da profanação do templo, que o serviço da adoração a Deus foi restabelecido, através do processo de purificação e de rededicação do templo judaico, liderado por Judas Macabeu. Tem um incidente que ontem a pastora Junaera falou sobre ele, hoje no início do culto, o pastor Tiago falou novamente a história do jarro de azeite. Conta-se a história que quando os judeus chegaram ao templo na tentativa de purificá-lo, procuraram acender a menorá. Menorá, isso aqui não é a menorá, isso aqui é uma Hanukkah ou a Hanukkah, que ela tem 9 hastes. Tem essa do meio que é a serva, chamada de serva, e a partir dela cada dia acendia uma outra vela representando cada dia. Então uma vela que acendia as outras 8, ok? A menorá é diferente, ela tem 7
luzes ou 7 braços, 7 velas. E a Hanuquia tem 9. Vamos lá. Então, um castiçal de 7 braços, que deveria estar continuamente aceso no templo. Todavia, encontraram apenas um vaso com óleo, conteúdo que queimaria por apenas uma noite, um dia. Então aconteceu um milagre. O vaso com óleo, que deveria durar só um dia, durou 8 dias, que foi o tempo suficiente para que eles pudessem produzir óleo novo, que é feito de azeite de oliva, extraído da oliva. Então aconteceu o milagre. O vaso com óleo, para um dia, durou 8 dias, o tempo suficiente para se produzir um novo óleo. Então vamos lá. Menorá, castiçal de 7 braços. Hanuquia, castiçal de 9 braços. Celebração da Hanukkah. A porção profética lida após a leitura da Torá em Hanukkah é Zacarias 4:6, que diz: não por força, vamos dizer comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o aprendizado para nós? Pelo poder do Espírito de Deus, podemos vencer guerras que nós jamais imaginaríamos vencer. Amém? Eu paro primeiro nessa aplicação. Um grupo de homens que não eram guerreiros se levantaram, porque não aceitaram que o nome do Senhor fosse profanado, não aceitaram serem impedidos de glorificar a Deus, de servir a Deus, de bendizer a Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus e de ensinar os seus filhos e as gerações futuras a adorar a Deus. E alguém se levantou, um homem, um sacerdote, tomou coragem e matou o sacerdote que já estava contaminado, que já estava na prática, isso é, vai cedendo. E nós estamos vivendo esse tempo, igreja, em que a cultura mundana vem pressionando a igreja. Hoje você já vê declarações de autoridade dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, precisa substituir-se termos que nela existem, ela precisa adaptar-se ao mundo, ela precisa ser politicamente correta. Hoje já se vê até pastores com tal conversa, se vê cantor, como esses dias foi um escândalo, o Kleber Lucas, que já passou, que perdeu o brilho, que perdeu a luz, que precisa da Hanukkah, do Espírito de Deus sobre a sua vida, para devolver-lhe a sensatez. Chegou a dizer que o hino Alvo Mais Que a Neve é racista. Então, queridos, eu quero te dizer, o Espírito de Deus te diz: se prepare, porque é chegado o tempo em que homens e mulheres de Deus precisam se levantar contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, para abafar a voz do Evangelho de Deus, para contaminar as verdades da palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que a verdade será trocada por mentira, e é nesse tempo que Deus te chama, Deus te convoca a se posicionar. Se possível, até com armas poderá chegar esse dia, como o sacerdote fez. Mas a palavra de Deus continuará sendo viva, poderosa, eficaz. E Deus, Jesus, virá para levar um povo não contaminado, mas uma igreja pura, santa, sem mácula. Uma igreja que ama o pecador, mas não ama o pecado. Um povo que dia após dia se purifica, deixando para trás as coisas que não glorificam a Deus, aleluia. Se posicionando dia após dia, se arrependendo,
renunciando às práticas do pecado, às tentações que nos assediam dia após dia, e santificando a vida, preparando para o encontro final da noiva, a igreja, com o noivo, o Cordeiro, Jesus, o Messias, aleluia. A primeira lição é que poucos homens, um se levantou, nada programado, mas levantou com fúria. Assim como foi no deserto, pastor, em que fizeram o bezerro de ouro, e depois o sacerdote se levantou e começou a matar aqueles infiéis, e foi honrado por isso. Um se levantou com zelo por Deus. Portanto, onde você estiver, seja na escola, no trabalho, em que lugar for, seja zeloso, ainda que você seja minoria. Não fique calado diante do pecado, diante de abominações, em nome de Jesus. Não tente e não aceite que a Bíblia seja substituída, que a palavra seja moldada, que se diga: não é bem assim. Não, é bem assim. Sim, assim diz a palavra de Deus. Essa geração exige um povo crente, firme, que ama a palavra, que medita na palavra, que seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Eu pergunto, eles venceram uma guerra impossível, pegaram um bocado de homem, como aqui nós temos, imagina, ninguém é guerreiro, ninguém sabe lutar, e de repente todo mundo se junta e vai defender. E venceram um exército treinado, o exército grego, numa guerra de 3 anos. Portanto, olha para mim, em nome de Jesus, eu quero te dizer, eu pergunto, quais são as guerras que você enfrenta, que hoje você olha e considera impossível vencer? Não haverá impossíveis para Deus. De novo, não haverá impossíveis para Deus. Portanto, coloque os olhos na promessa, coloque os olhos no autor e fundador da sua fé, fundamento da sua vida e fé. Coloque os olhos no Senhor. Não deixe de crer. Essa guerra pode ser uma saúde, pode ser uma batalha contra Satanás e seus demônios, pode ser guerra nos mais diversos campos, emocional, financeiro, familiar, seja em que área for, coisas que você olha e diz assim: eu não consigo vencer. Eu quero te dizer que o teu Deus gosta dessas guerras, aquelas que nós consideramos impossíveis para nós, são possíveis para Deus, e se creres, verás a glória de Deus. Outro símbolo importante na Hanukkah é o azeite de oliva para acender as velas. Sua luz simboliza a vitória do Espírito Santo, a vitória do Espírito e da fé judaica sobre os ídolos gregos. O azeite é símbolo da presença do Espírito Santo, que deveria estar aceso todos os dias no templo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Dia e noite deveria estar um fogo, uma chama acesa no altar, simbolizando a presença de Deus. Portanto, eu quero te dizer, não deixe o fogo apagar, não. Renova o compromisso, sopra as cinzas. Arrependimento é a palavra, quebrantamento é a palavra, submissão é a palavra, submissão ao Espírito Santo, e dizer: Senhor, sopra sobre mim o teu fogo, sopra, eu preciso do azeite. É fácil de entender quando precisamos. Quando você está na unção, todo mundo sabe, sim ou não? Sim ou não? Mas também se tiver na carne, se estiver faltando óleo, o povo sabe ou não sabe?
Eu comparo com aquela porta que a gente tem na nossa casa, que você vai passar, você abre ela e ela canta uma música, um chiado, você fecha de novo, até um dia a mulher vai falando: marido, pelo amor de Deus, põe um óleo nessa porta, põe um óleo nessa porta, põe um óleo para acabar esse ranger. Até que um dia você cansa, vai lá e põe um óleo. Não é assim? Assim somos nós. E quando nós estamos cheios do óleo, vai manifestar fruto do Espírito, que é bondade, mansidão, domínio próprio. Que mais? Amor, alegria, benignidade, bondade. Mas quando não estamos cheios do Espírito, qual é o fruto que vem que se manifesta na nossa vida? Quais são? Fala aí. Ira. Que mais? Ciúme. Que mais? Discórdia, inveja, divisão, confusão. Que mais? Fala, gente. Mentira, dissensão, cobiça. Todo mundo sabe, né? O azeite é sempre da presença do Espírito Santo. E a palavra de ordem é: enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um imperativo, é um comando. Está dizendo que eu e você não podemos ficar um instante sequer sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se houve um momento, a luta daqueles irmãos permitiu que a palavra pudesse ser pregada novamente, preste atenção nisso, que o culto, o povo tivesse liberdade novamente, isso preparou o caminho para a chegada do Messias. Amém? E agora, deixa eu pular aqui para frente, para adiantar, para não cansar vocês. Jesus participou da festa, que é chamada em João, de festa da dedicação. Quais implicações para nós, hoje, discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus? Se o principal tema da festa é reconsagração, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, nós crentes, nascidos de novo, nós somos o templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Diga: eu sou templo do Espírito Santo. Feche seus olhos e diga de novo: o templo dos judeus foi profanado. Pega aí, ok? Precisou uma família sacerdotal para limpar o templo. Hoje o templo somos nós. E se não tomarmos cuidado, esse templo é profanado pelo pecado, pelo diabo, pelas influências do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você, o seu corpo é santuário, a habitação do Espírito Santo. E vós não sois de vós mesmos. Isso é, você não se pertence. Dê um glória a Deus. Diga: minha vida é de Deus. Eu sou morada do Eterno. Você foi resgatado, tirado das trevas para o reino de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. O direito que o diabo tinha por causa do pecado, o direito que o diabo tinha sobre a sua vida, foi cancelado. Dê um glória a Deus. Agora você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Bem, vai ter uma situação. É que você tem que prestar conta, eu tenho que prestar conta, eu tenho que zelar, você tem que zelar, porque você é a habitação do Espírito.
Nós não podemos permitir que o nosso corpo seja contaminado. Nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida. Nós temos que fazer morrer a natureza terrena. E para isso nós precisamos do azeite aceso dia e noite na nossa vida, louvando, bendizendo, glorificando, andando na presença do Altíssimo. Se você entender isso, ainda que os dias sejam maus, mas você vai viver o melhor tempo nessa terra. Você foi comprado por preço, o sangue de Jesus. Então glorifique a Deus através da sua vida. Glória a Deus. Se a festa fala de rededicação ou dedicação, reconsagração, olha para mim, você que é templo do Espírito Santo de Deus, reconsagre a sua vida a Deus, ou consagre de novo a sua vida a Deus. Não deixe no altar que a sua vida, nenhuma impureza, nada que impeça a comunhão com Deus. Na festa da dedicação, na festa das luzes, na festa de Hanukkah, Jesus estava presente. E nessa festa, Ele perdoou a mulher adúltera. Está lá em João 8, de 1 a 11. E eu concluo essa ministração lendo esse texto. Ouça, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo foi se encontrar com ele, e ele assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que foi apanhada, flagrada em adultério, e fizeram ela ficar em pé no meio de todo mundo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando pegar Jesus, para terem no que acusar. Mas Jesus, inclinando-se na terra, escrevia com o dedo. Quem sabe Jesus estava escrevendo ali os vários pecados dos presentes: mentira, roubo, fofoca, calúnia, confusão, ira, inimizade e tantos outros pecados. Como eles insistiram na pergunta, continuaram perguntando: e aí, o que o senhor responde? Apedreja a mulher ou não? Jesus se levantou e disse: aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, pode pegar a pedra e jogar na mulher para matá-la. Atire a primeira pedra. E voltou a inclinar-se e continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, ficando somente Jesus e a mulher. E perguntou então Jesus à mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu te condeno, vá e não peques mais. É tempo de pegarmos as pedras e jogar as pedras fora. Pegar pedras e fazer um altar ao Senhor, de adoração ao Senhor. Porque quase sempre os erros que nós mais identificamos nos outros são exatamente as lutas que nós temos na nossa própria alma. É a forma de denunciar a nossa fraqueza. É tempo de abraçar mais, de apoiar, de ajudar, de perdoar, de abençoar e dizer: vá e não peques mais.
Jesus não estava dando direito dela continuar pecando. Jesus só disse: eu não te condeno pelo que você fez, eu só quero que você não faça mais isso. Muda de vida. Mude de vida. Fique em pé, por favor. Foi a palavra de Jesus. Então nós precisamos ter cuidado ao apontar o dedo para o pecado ou possível pecado dos outros. Todos estamos irremediavelmente perdidos sem a graça de Deus. Somos pecadores. Mas também te digo, pare de se acusar por pecados cometidos que você já os confessou a Deus. A palavra de ordem é: vá e não peques mais. Jesus, a luz do mundo, perdoa pecados. E Ele diz que você diga: eu sou sal da terra e luz do mundo. O que o diabo quer é que você não seja quem Deus quer que você seja. O diabo quer que a gente viva sob condenação. O diabo quer que a gente viva sem estender graça. Mas Jesus diz que você é sal da terra. Sal tempera, sal dá gosto, sal dá sabor. Sabe o que é isso? Esse mundo precisa da sua presença, precisa da sua vida. E mais, sal da terra e luz do mundo. O mundo está em trevas, mas todas as vezes que você chega, a luz de Deus chega.